acho que eu não vou conseguir organizar o webinar de semana que vem, neste momento. Neste momento de agora fica um pouco complicado. Ainda mais com a internet do Ricardo caindo. O Ricardo, no Tripec Assessoria e Nutrição Animal, ele entrou aqui num canal com esse nome, mas diz que é o Natan, seu ex-aluno. O Natan. Ele não estava conseguindo entrar. Eu acabei de mandar um WhatsApp para ele, que ele não está conseguindo entrar. Dizendo que você faz falta na faculdade. Concordo, Natan. Assino. E tenho certeza. Nada, tem um monte de gente que ficou aliviado. Fala isso porque não sabe o que vai encarar depois de formado. Eu sempre falei, se a gente tiver a oportunidade de ter um professor igual o Ricardo para ensinar, para falar assim, não é assim enquanto a gente está na faculdade, pronto, facilita a vida. Só que tem muita gente que prefere apanhar depois, né? Eu apanhei antes, durante e depois. E até hoje, né, pai? Porque ele não pôde me abandonar, aluno há 15 anos, imagina só. O cargo de professor da Júlia não aposenta nunca. Pessoal, eu acho que a gente já consegue começar, tá? Vamos começar com as apresentações. Deixa eu abrir minha câmera aqui para o pessoal conseguir me ver também. Então, boa noite todo mundo. Sou Mariana, a gente tem se comunicado aí através do e-mail. Queria falar para vocês que a gravação dessa transmissão vai ficar disponível aqui no YouTube e vai ser enviada também no nosso grupo do Telegram. Essa transmissão em especial, a gente não vai trabalhar com PowerPoint, com nenhum tipo de apresentação, mas as outras apresentações também estão lá no nosso grupo do Telegram e eu recomendo muito que vocês entrem, a gente sempre está mandando conteúdo bem bacana lá. Nosso bate-papo vai durar mais ou menos uns 45 minutos, 50 minutos, e aí eu vou passando as perguntas que vocês estão mandando para eles três, que vão responder ao final do bate-papo. Tá? Então, se vocês tiverem pergunta, vamos conversando aí no chat, que a gente vai se falando. Boa transmissão para todos e boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia, eu sou consultora de bovinos de leite da Prodap, eu faço a região Sul, Sudoeste, Minas e São Paulo. E conversando com a Mari, a gente teve a ideia de fazer esse webinar hoje e convidar essas duas pessoas tão especiais para mim, que é o Ricardo e o Luiz Carlos, que ambos eu conheço há muitos anos mesmo, e porque a gente está vivendo um momento de grande desafio no leite, e eu falei, vamos chamar duas pessoas que, para mim e para muitos produtores, são referência, para muitos técnicos, para a gente fazer um contraponto da visão de cada um deles. Então, quando eu convidei eles, era justamente para cada um passar a realidade da sua fazenda. Não passar simplesmente uma receita de como sobreviver à crise, mas assim, como que o Ricardo está fazendo, como que o Luiz Carlos está fazendo, como que eles veem o futuro. Então, a gente aproveitar aí esses 40 minutos, uma hora, para fazer um bate-papo bem saudável sobre o que eles estão enfrentando e poder passar isso para mais produtores, para mais técnicos, e como que a gente pode superar isso com menos dores, né? O quanto antes. Muito obrigado, Luiz Carlos e Ricardo, por terem aceito o convite para o nosso bate-papo de hoje. Obrigado por ter nos convidado. Podem se apresentar aí, vocês, agora. Sou Luiz Carlos Moraes Vasconcelos, moro em Passos, sou casado com Ana Luísa, tenho 2 filhos, né? Maria Tereza e Zé Guilherme, e o Zé Guilherme, hoje, formado em administração, me ajuda na fazenda, já faz um ano e meio, mais ou menos, que ele está bem direto depois que ele formou, né? E agora, como se diz, estou passando a administração para ele. E é um bom exemplo de sucessão, né, Luiz Carlos, que você tem feito com ele, que eu pude acompanhar um pouco essa dificuldade da sucessão no leite, a gente vê como um caso de sucesso lá na fazenda. Isso. Meu nome é Ricardo Godinho, Ricardo Ferreira Godinho, mas as pessoas me conhecem mais como Ricardo Godinho, alguns como Godinho. Sou zootecnista, mas mexo com leite desde os meus 11 anos, né? Eu estou com 52, então fazem 49 anos, aí, 49 anos que... 49 não, 40 anos, né, que eu mexo aí com leite, assim, com às vezes mais, às vezes menos, mas eu sempre mexi com leite.
mas nos últimos 15 anos eu tenho ficado direto na produção leiteira, à frente da produção leiteira, né, na fazenda, que é uma fazenda familiar, tem outros irmãos, né, de sócio, e o leite fica sob minha responsabilidade. A gente está lá, tentando fazer, errando, acertando, tentando fazer alguma coisa. Ah, que legal. Ricardo, vou começar então com você trazendo o primeiro tema para a gente bater um papo aqui, de quais são os grandes desafios encontrados hoje em uma propriedade rural. Vamos, nessa primeira questão, não levar em consideração o momento que a gente vive, né, nessas últimas 3 semanas, mas pensar quais são os maiores desafios da atividade leiteira como um todo. Você encontra nos últimos anos. Sim, levando em conta os últimos anos, né? Até assim, uma coisa, né, que a gente até conversou um pouco sobre isso, que algumas coisas que eu vou falar seria assim, uma situação específica da tucaninha, mas que de repente pode servir de aprendizado para uma outra realidade também, né, para uma outra fazenda. Porque assim, eu não sou muito a favor de receita de bolo, mas a gente o produtor de leite tem que andar, tem que visitar, né? Então, assim, tem que conversar com outros produtores, tem que aprender com os acertos, com os erros de outros produtores, mas, tanto que, assim, muitas coisas que eu vou falar hoje, é a minha percepção, a minha opinião, né, numa situação específica, assim, para a gente, e de que eu percebo, às vezes, com alguns produtores que a gente convive, embora eu não conviva com muitos produtores assim. Mas um dos grandes desafios que a gente tem encontrado, e até virou uma questão de modismo, é a tal da gestão, né? Todo mundo fala. A comparação que eu falo é que sempre que você não sabe, o médico, você vai numa consulta com o médico, ele não sabe muito bem o que falar, e fala assim, tá com virose. Ou então, você chega numa fazenda, o técnico não sabe o que é, é manejo. E virou moda falar em gestão, né? Mas a gestão é um dos grandes desafios, né? A gestão, fazer acontecer, fazer uma fazenda gerar resultado financeiro, né? Porque por mesmo que seja uma fazenda dentro de uma produção ideológica, pela linha que quiser, mas no final do período, se não paga as contas, e não pagar as contas, ela fecha. Então, mesmo uma instituição filantrópica, ela precisa chegar num determinado final do período e ter um lucro, porque senão ela fecha as portas e não consegue fazer filantropia, né? Então, assim, eu colocaria como sendo um desses grandes desafios essa questão da gestão. Uma outra questão que eu coloco também como desafio com relação à mão de obra, né? Aí existe aquela linha que fala que o problema não é a mão de obra, é como que a gente lida com essa mão de obra. Por outro lado, tem gente que fala que tem disponibilidade, mas outros falam que não tem disponibilidade. O fato por exemplo, na nossa região, eu percebo muito que, às vezes, se você não tem, você tem muita disponibilidade de mão de obra, mas percebe-se, e conversando com outros produtores, que o pessoal até quer trabalhar no meio rural, mas não necessariamente na pecuária leiteira, né? Pelas dificuldades, sabe? Porque na pecuária leiteira, amanhã, por exemplo, é Sexta-feira Santa. A vaca de leite do mesmo jeito, né? Então, é feriado, faça sol, faça chuva, e isso é um desafio. Então, por um lado, existe essa como é que eu diria, uma baixa autoestima com relação a essa questão do trabalho no meio rural, né? Entre o meio rural, principalmente a pecuária leiteira, e pode até ter em outras culturas, eu não conheço, né? Mas na pecuária leiteira, eu falo porque eu já escutei isso de várias pessoas que trabalham na fazenda, então, propriedades, que falam, né, como se assim, eu estou aqui porque eu não tenho opção. Não, eu estou aqui porque eu produzo alimento, né? E a crise toda do Covid é uma oportunidade enorme para nós do meio rural, do agronegócio. Por quê? Está todo mundo percebendo a importância do pessoal da área de saúde, a importância do pessoal da área de logística, a importância do pessoal da área de produção de alimentos, né? Então, assim, sem a gente, o mundo não roda. Então, esse é um desafio também, fazer com que as pessoas acreditem no meio rural, fazer com que os funcionários, eles elevem essa autoestima pelo fato de trabalhar no meio rural e trabalhar numa produção, né, de alimento. E um terceiro e último desafio que eu colocaria é lidar com essa instabilidade.
né? Porque nenhum outro produto do agronegócio, nenhum outro produto de qualquer empresa, o produtor, ele produz, né? Por exemplo, a situação do leite, nós produzimos e aí depois, que eu entreguei meu leite, você paga o quanto você quiser. E ponto. Eu já te entreguei o meu produto, né? Então, assim, é como se você fosse num restaurante, almoçou, comeu, e aí chega lá no caixa, faz, bom, eu vou te pagar X. E aí? Né? Se for abaixo do esperado, você não vai devolver a comida. Do mesmo jeito que a pessoa, você não vai devolver o leite. Né? Boa Então, analogia. Essa do é um desafio lidar com isso. Né? Então, assim, são 3 coisas muito desafiadoras. E só que todas elas estão linkadas com essa questão da gestão. Exatamente. E é legal, assim, esses 3 pontos que você colocou, porque eles englobam a gestão como um todo. Porque você pega a implantação, você pega a questão financeira, que é necessária, né? E a mão de obra, que muitos produtores a gente vê que vem falando isso. E é uma questão que a gente vem discutindo cada vez mais. E antes de passar para o Luiz Carlos, só fazer um comentário. É interessante isso que você falou com essa crise, as pessoas começaram a valorizar a produção de alimentos. E é impressionante que nessas últimas 3 semanas, nada se viu sobre poluição de bovinos, nada se viu em defesa dos animais. Agora os animais são necessários, agora a gente precisa produzir alimento. Então, assim, está dando gosto de ver não criticar o agronegócio. Isso eu acho que é uma coisa que está dando satisfação. Sim. Luiz Carlos, vamos lá. Qual que é a sua opinião sobre os grandes desafios, assim, nos últimos anos encontrados na atividade leiteira? Eu acho que uma dos desafios são mão de obra é um pouco desafio. Ali na fazenda lá, às vezes a gente é mais fácil um pouco, porque a gente acaba sempre pegando junto, né? Ajudando, então muita coisa não fica na mão só de funcionários ou de alguém. Pois a gente está praticamente todos os dias na fazenda. Vocês têm que fazer o operacional, né? Sim, muitas nós fazemos bastante, muita coisa a gente faz lá. Pelo déficit de mão de obra. Isso. E uma das coisas é o preço também, que a gente nunca sabe o preço que vai ser, né? Mesma coisa do Ricardo. Mesma coisa, né? Não muda de uma fazenda para outra. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Né? É interessante ver isso, assim, são fazendas com portes distintos, mas com os mesmos desafios. Até agora, do que a gente está enfrentando. É a mesma coisa, eu acredito que seja praticamente a mesma coisa. No primeiro questionamento, a gente já viu que está igual. Mas sabe por que eu falo? Porque, assim, igual você falou, né? São 2 fazendas com portes distintos, mas processos muito parecidos. Exatamente. Que é o processo. Então, assim, o processo de ordenha, não importa quantos litros você tira, é processo de ordenha. Né? O manejo sanitário é manejo sanitário. A diferença são números de animais. A criação de bezerra é o mesmo processo. Exato, os processos são os mesmos. É porque muitas vezes a gente vê a discussão, ou, na verdade, a argumentação assim, ó, mas lá no Godinho, como ele tira muito leite, é mais fácil. A gente escuta isso todo dia, né? Aí, muitas vezes a gente vê isso aí. Na verdade, os desafios são os mesmos. Ricardo, e pensando assim, já dando continuidade para o segundo ponto, depois da questão do Covid-19, o que mudou na rotina da fazenda? Pensando assim, na questão de mão de obra, na questão de suprimento, de logística, de entrega de produtos, de assistência técnica, assim, pensando num todo no processo de produção de leite na sua fazenda, o que mudou nas últimas 3 semanas? Nossa, tanta coisa. Conta pra gente. Muita coisa. Bom, primeiro, assim, o primeiro impacto que veio, por exemplo, logo que começou essa onda, né, de isolamento social, de barreira sanitária, desses problemas todos, foram vários funcionários que chegaram até a mim e perguntavam: Ricardo, isso aí vai sobrar para a gente? Né? Uns falaram assim, mas isso aí vai chegar até a gente? Isso aí não tem nada a ver com a gente, não, né? Então, e aí eu pegava e explicava, né, que, olha, de uma forma ou outra vai chegar.
né? Porque existe uma série de coisas. Então, assim, uma das rotinas, e é interessante quando fazer o que mudou. Nos primeiros dias, aqui na nossa região, por exemplo, começou dia 18 de março, né? Alguns interromperam as aulas, aqui no município começou com barreira sanitária. Então, assim, o ir e vir já ficou mais complicado a partir do sábado, dia 21. Uhum. Então, os próprios funcionários tiveram algumas dificuldades com relação a isso, né? Mas nesse período, nessas 2 primeiras semanas de que teve isso daí, uma coisa que mudou demais foi o tempo que eu ficava explicando, passando alguma informação. A gente tem alguns grupos de WhatsApp, colocando informações verídicas, né, confiáveis, que eu tinha dado, explicando para eles, né, a questão assim, tentando derrubar algumas fake news. Então, assim, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, ele tem um link lá só para você pesquisar o que é fake news, né, relacionado... É isso que eu ia te perguntar, como que o pessoal do campo, seus funcionários, vão distinguir o que é fake news e o que não é? O que eu sugeri para eles, né? Eu passei nos grupos de WhatsApp que a gente tem, pessoal, olha, consulta sobre coronavírus, consulta nesse site, que é o site do Ministério da Saúde. Né? Lá passou direto, legal. Só sobre fake news. E cada fake news, assim, absurda. Então, assim, chegavam para mim perguntando se era verdade que tem uma vacina de cachorro que se aplicasse no humano funcionava. Então, assim, se fizesse gargarejo com água quente. Então, várias fake news. E se você vai nesse site, está tudo lá. Então, assim, mudou. Muito bom. Mudou. A gente implementou algumas normas de segurança no trabalho, né, a questão de distanciamento na hora de fazer as tarefas, de não ter aglomeração de pessoas, a questão de bebedouro, para não beber direto no bebedouro, né, ter a questão da sua canequinha, a questão da desinfecção das mãos, né, do tutor, das instalações. Então, assim, hoje eu já tenho uma rotina que até, assim, eu diria que até está virando hábito para algumas pessoas. Entra em determinado lugar, tem lá o spray do álcool, porque não existia álcool gel, né? Aí tinha lá o álcool, vai e já desinfeta as mãos. Mas você adaptou a fazenda, então, para essa nova realidade? Foi. Assim, a gente adaptou. Conversei, né, individualmente com a grande maioria dos funcionários, explicando isso daí. A gente transformou em norma interna de conduta, né, alguns cuidados contra, né, de prevenção para o coronavírus, e levando assim, olha, é uma proteção para os seus colegas de trabalho, é uma proteção para você, é uma proteção para a sua família, né? Então, assim, desde chegou na fazenda, desinfeta as mãos, tal, chegou na sua casa, desinfeta as mãos, né, desinfeta o seu sapato, a sua botina, faz alguma coisa para proteger a sua família. Né? E eles entenderam o porquê que eles têm que continuar trabalhando, pensando que muitas pessoas estão em casa, respeitando a quarentena. Como que está esse sentimento deles, assim? Então, eles perguntavam muito disso, né? Então, aí que eu mostrava que, assim, olha, nós somos um setor considerado essencial, né? Porque as pessoas precisam comer. Então, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam da gente trabalhando. Né? Então, assim, nós precisamos continuar produzindo um leite de qualidade para chegar até a mesa do consumidor, né? E qual a forma que ele vai chegar à mesa do consumidor. Mas quanto a isso, não teve muito questionamento. Mas por que o pessoal... Tem gente que não trabalha e tem gente que a gente está trabalhando. Muito pelo contrário. Vários chegavam para a gente e falavam assim, olha, nossa, a gente aqui está trabalhando, né, está entregando leite para o laticínio e nós vamos receber o nosso salário. E quem não recebe? Nossa. Né? Lojas que estão fechadas. E, às vezes, por exemplo, tem esposas de funcionários que são manicures, né, que trabalham com autônoma e falam assim, olha, não sabe o que ela faz, ela tinha uma renda que agora não vai ter mais. Então, você acha que eles estão valorizando mais o emprego deles hoje, de certa forma? Eu acredito que sim. Olha só. Entendeu? Eu acho que eles uma mudança grande. Contraponto, né? Isso. E a própria questão, assim, o meu está garantido, né? E tem de outro que não está garantido. Então, e na parte de isso aí já... E na parte de suprimentos, Ricardo, como que você vê isso? Na parte de suprimentos, teve coisas que está em falta, né? Tem produtos que estão em falta, por exemplo, tem alguns medicamentos que estão em falta,
Tem alguns insumos, como, por exemplo, cevada, né? Há dias já não estou usando mais cevada para alimentação. Outros insumos, né? Por exemplo, de segurança no trabalho, esse mês nós conseguimos comprar luva, mas o fornecedor falou assim, olha, para o mês que vem estava tão caro que eu preferi não comprar, a menos que você queira, eu vou comprar mais, eu peço ela mais cara, porque ele teria que me o dobro do preço do que ele me vendeu esse mês, que já foi com aumento. Nossa. Os produtos que simplesmente não conseguem. Por exemplo, o próprio álcool pimenta, né, que a gente usa nas bezerras para desinfecção de local de aplicação. E aí eu desviei para desinfecção de mão, né? Porque eu não consegui comprar. Ele não tem. O fornecedor falou assim, olha, cara, eu fiz o pedido, não consegui, não tem para eu te fornecer. Então, de insumos tem isso, a questão do preço, mas aí o preço de algumas coisas, você fica aquela incógnita, né? Até onde é a função dessa loucura que está com dólar, até onde que é essa loucura que está nos mercados todo, e até onde eu até fiz uma publicação no Face, que eu falei assim, o problema não é a lei da oferta e da procura, é a lei da safadeza, porque tem uns preços que não justifica. Né? Então, assim, uma coisa é a lei da oferta e da procura, outra coisa é isso. Tem coisa que não justifica esse aumento de preço. Tá? Preços altíssimos, né? Então, assim, agora, até quando esse mercado vai normalizar? Aí fica a expectativa. Quanto que vai durar isso? Não se sabe. Né? Então, a gente tem que se precavendo, tem que tomar cuidado, porque é imprevisível. E essa questão de, fazendo um adendo aí nessa parte de suprimentos, você falou da cevada, essa semana eu estava buscando para entender um pouco no mercado de coprodutos também, e o problema não é só a cevada, porque a turma do DDG, do farelo de glúten 21, como caiu a demanda de cerveja, as cervejeiras estão estocadas, nos próximos 70 dias não tem produção de cerveja, então, ou seja, não tem coproduto para alimentação animal. Então, quando eu te perguntei semana passada, mas que dia que vai voltar a cevada? A gente ainda não tem. Então, vai muito do consumo da população para a gente voltar a ter os coprodutos para a gente poder formular as dietas. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Sim, Luiz Carlos, como é que está aí a mão de obra dos seus funcionários? Porque o do Luiz Carlos só para vocês entenderem, pessoal, a fazenda do Ricardo, ela fica em São João Batista do Glória, e a do Luiz Carlos fica em Paços. São cidades muito próximas uma da outra, né? E ambas fazendas são muito perto da cidade, assim, o Luiz Carlos é pertinho da cidade e o Godinho também é pertinho. Como que você está vendo esse movimento dos seus funcionários? Porque eles vão para a cidade todo dia, né? Eles não moram na fazenda. Alguns moram. Na fazenda são 3 funcionários que moram na fazenda, né? E são mais 2 que vêm da cidade. Eu não tive problema nenhum. Os que vêm estão vindo normal. O que eu fiz foi tentar eles ficarem mais separados, o serviço mais sozinho, para evitar contato, os da cidade. Que acaba tudo sendo mais ou menos junto, né? Mistura muito, mas nunca muito. O que puder ser feito separado, sozinho, eu estou fazendo, né? A parte de higiene a gente fala, mas eu deixei bem à vontade deles a forma de fazer, né? O que o Ricardo falou, por exemplo, o álcool 70 aí, que a gente para desinfecção já não encontra mais. Então, a desinfecção está sendo lá na fazenda, está sendo como se lavando as mãos, né? Com sabão. E parte de insumos, por enquanto, está tranquilo. Eu tenho farelo de soja, uso soja e polpa, estou tendo ainda. E é o grão úmido também, que é na fazenda. Então, por enquanto, eu estou tranquilo. Vamos ver o que vai virar para frente, né? A parte de captação de leite, como que tá, assim, dos laticínios, tá ocorrendo tudo normal? Tudo normal. Não modificou nada na fazenda, tá tudo a mesma coisa, né? E você não tem... E você não está passando por esses questionamentos que os funcionários do Ricardo estão questionando eles? Mas como que vai ficar essa questão, isso vai atingir a gente, vai chegar aqui na fazenda, o que é verdade, o que não é? Eles estão te questionando isso também? Não, eu não tive esse questionamento. Olha só. Né? Porque também você tem um pessoal que mora aí na fazenda, né? O do Ricardo, todos vão para a cidade, né? Isso, são 3 que moram na fazenda, não tive problema nenhum, assim, nem questionamento nenhum sobre isso.
Você acha que eles estão mais tranquilos, que os funcionários que moram na cidade têm que ir e voltar? Não, acho O que risco todos... de contaminar? Não, acho que não tem. Assim, então, todos eles estão bem tranquilos, parece. Pelo menos ninguém me questionou nada. Ah, tá. Ô, Luiz Carlos, e como que você vê, assim, não pensando só no hoje, no negócio que hoje ainda não foi abalada a fazenda, né? Mas no curto prazo e no médio prazo, como que você vê a questão da atividade leiteira, se ela pode ser afetada por essa crise? Pode, acredito que sim, porque Dentro da sua muita, fazenda, como é que você acha que pode ser? assim, se o pessoal que não está trabalhando, daqui uns dias não começar a receber, não vão começar a consumir, né? Leite é um produto perecível demais, né? Com pouco tempo. E se não consumir, vai sobrar. Ou vai abaixar, as empresas não vão captar. O que eu já escutei aqui que algumas empresas, eu vi em grupos de WhatsApp, pedindo para algumas laticínios pequenos, pedindo para secar a vaca, para diminuir o leite, né? Nossa, já Quer chegou a dizer, esse ponto. esse ponto, já escutei alguns laticínios pedindo isso, em grupos de WhatsApp. Uhum. Para o laticínio que eu mando o leite, não falou nada. Nós não temos, não veio nenhuma notícia nenhuma. Por enquanto, está tudo dentro da normalidade. E essa questão, puxando um pouquinho para a área técnica, de secar a vaca, em 2008, quando teve aquela crise americana, que eles secaram grande parte do rebanho, o leite nos Estados Unidos aumentou, porque melhorou o manejo. Aí a gente fala do manejo como um todo, mas melhorou o conforto das vacas que ficaram lactantes, e com isso, o volume de produção de leite nos Estados Unidos subiu em 2008. Então, assim, talvez essa estratégia seja questionável, porque se a gente tiver numa condição de superpopulação de vacas e muita vaca sem conforto, e a gente secar a vaca, talvez o leite suba. Só colocando mais pulga atrás da orelha, e sendo advogada do diabo mesmo. Oi, pode. Mas eu acho que, espero que não piore nada, né? Que não abale tanto, né? Ô, Ricardo, e você, como você tem visto assim, essa questão pensando na sua atividade, na sua fazenda, no curto e no médio prazo? Só antes de responder especificamente essa pergunta, pegando uma carona do Luiz Carlos, por outro lado, né, com relação ao mercado de leite. Em relação ao mercado de leite, o que alguns números que eu já vi é que a venda de queijo já caiu, né? Porque com os fast food fechados e só no delivery, porque o delivery já tinha, mas agora aumentou, né? Então, assim, uma queda na venda de queijos para o fast food. E a maior parte do mercado lácteo, pelo menos aqui em Minas, é o quê? É leite em pó, UHT e queijo, principalmente mussarela, que vai para esses fast foods, né? Tanto que o laticínio que a gente entrega o leite, ou seja, né, para um bom entendedor, para quem sabe ler, um pinga é letra, não é? Pode-se esperar que talvez uma queda está vindo aí. Então, e outra, é o que o Luiz Carlos falou, se o poder aquisitivo da população caiu, o leite, ele tem os derivados de leite, né? Ele tem uma elasticidade muito, assim, não chega a ser uma elasticidade tão forte, mas ele é o primeiro a ser suprimido de uma cesta de supermercado, né? Mas, enfim, né, voltando então na sua pergunta, da minha visão, eu acredito assim, aquela coisa, se a gente mexe com leite, a gente que trabalha com leite, vive do leite, né, que a gente nasceu, cresceu, e estamos ficando velhos, mexendo com leite, então, assim, a gente não está brincando, né? Então, a gente está para produzir um leite e a gente está produzindo de uma forma profissional. E a gente estrutura de uma forma, do mesmo jeito que, por exemplo, o Luiz Carlos, né? Ele está passando a bola aí passando o Guilherme, né? Que a gente falava que era o que amarrava o bezerro e a perna da vaca para tirar o leite, está passando aí para o Guilherme. Então, assim, eu também pretendo passar, né, para os meus filhos. Então, eu acredito que numa visão de longo prazo, a longo prazo a gente vai colher o que nós fizermos agora,
né? Ainda mais o leite que tem um ciclo muito longo. Então, eu acredito que o leite vai continuar existindo no mercado por leite, só que porque é um alimento, mas esse leite, cada vez mais a gente vai ser cobrado sobre a forma como se produz esse leite, aí entra a questão do conforto, né, as condições para os animais que a gente está dando para esses animais. Então, entra a questão do conforto, da alimentação, do ambiente como um todo, dessa segurança alimentar, né, de um leite sem contaminantes, seja biológico, seja resíduos, né, de algum produto. Então, eu acho que essa é uma grande tendência para o futuro, assim, cada vez mais crescente. Então, a longo prazo, eu pensaria nisso. Hoje, no curto prazo, eu pensaria em sobrevivência, né? Porque está vindo aí uma crise, nós não sabemos qual que é o grau de intensidade dessa crise, tudo que se ouve agora é achismo, porque o que mais tem hoje são especialistas em economia e especialistas em infectologia, né? Então, assim, especialista para tudo. Agora, quem está ali no dia a dia para pagar as contas somos a gente, né? Somos nós. Então, tem gente que vai dizer, mas você não pode deixar de dar cevada. Como que eu vou dar cevada se não tem cevada? Né? Mas como que vai produzir cevada se não tem consumo de cerveja? Pois é. Porque o poder aquisitivo das pessoas caiu. Exato, as coisas estão interligadas. Como que vai ter produção de DDG se as pessoas estão andando menos, não precisa de etanol? Exato. Então, assim, no curto prazo, eu acho que a estratégia tem que ser de sobrevivência. A gente, assim, o que eu posso fazer para sobreviver, né? E aí, no médio, só que tomar cuidado com as decisões do hoje de sobrevivência, para elas não comprometerem o meu projeto de médio e longo prazo. Porque as decisões que eu tomar, eu posso prejudicar esse meu futuro. Porque você já tem traçado os planos da fazenda para os... o Luiz Carlos também, né? Ele está em pleno projeto de construção do compost barn, tudo. E aí? Como é que vocês estão pensando nos projetos futuros? Porque eu sei que vocês dois estão com projetos de expansão, né? E aí? O que vocês falam do futuro? O que a gente está fazendo por exemplo, assim, o que a gente está fazendo é exatamente isso. Colocamos o pé no freio, né? Então, assim, assim, não abortamos, a gente está em stand-by, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, assim, já deveria ter começado, mas em função dessa incerteza, vamos esperar, aguardar para ver o que acontece. Não abandonamos o projeto, né? A gente está em stand-by para ver o que vai ser, quais consequências de tudo isso. Então, parou por um pouco. Você também, Luiz Carlos, como é que tá? Assim, porque vocês estão em meio a um projeto futuro de mudança de conforto das vacas, né? Agora no período da seca, e aí? Nós estamos caminhando, estamos olhando, estamos vendo custo, vamos ver, e eu acho que nós vamos ter que continuar, porque esse ano foi muito difícil, né? Nós tivemos muitos problemas por causa do barro, né? De conforto, e tudo indica que a gente vai fazer, mas com o pé no chão, tem que, não vamos, assim, com muito cuidado, com muito, assim, vamos tentar, com o pé no chão, né? Agora não precisa correr tanto, né? Não, nós temos um prazo aí para frente, que agora é menos chuva, né? A gente consegue. Né? Certo. E o Ricardo começou a falar um pouco na hora que a gente estava falando do curto e médio prazo, mas eu queria, vindo de vocês dois, assim, como que vocês acreditam que os produtores podem amenizar o impacto? Porque, assim, a gente já sabe que existe uma questão de queda de consumo de produtos lácteos, principalmente de queijo. A gente sabe que o poder aquisitivo está sendo reduzido e, infelizmente, os lácteos são cortados nesse momento. A gente está vivendo uma realidade de maior custo de produção do leite, né? Em função da questão das commodities, dos coprodutos. A gente sabe que, para quem está abastecido por um mês, ainda não sentiu tanto reflexo do farelo de soja e dos coprodutos. E da parte mineral também, que sofreu um impacto altíssimo com a questão da alta do dólar. Mas como que vocês acham que os produtores, dentro da fazenda, cada um pode sobreviver melhor a essa crise? Quer continuar, Luiz Carlos? Você que já falou por último. Eu
estou tentando ver com os técnicos que nos atendem o que pode fazer para não prejudicar as vacas, né? Com o custo mais baixo possível. Se eu dou 1 quilo de ração e se eu puder dar 800 gramas sem prejudicar a vaca, eu vou passar para 800 gramas. Né? Vocês já estão nessa ação, então? Sim, estou tentando fazer isso. Para redução de custo. As novilhas que estão gordas, tira a ração, dá só silagem. Então, assim, desde que não prejudique elas, né? Então, é isso que a gente está fazendo, tentando diminuir o custo dessa forma. Nós não vamos tirar ração, tirar trato, só para falar para economizar, porque não adianta, porque se acontecer alguma coisa, o que vai ser daqui a um ano ou qualquer coisa, né? Então, dentro do possível, a gente está tentando economizar o máximo possível. Porque custo mínimo não é lucro máximo, né? Não. O que puder estar economizando, isso está sendo falado praticamente todos os dias na fazenda. Legal, então vocês já começaram com essa ação. Já. E você, Ricardo, você começou a comentar um pouco dessa questão do como que vocês vão fazer. Uma mensagem que eu tirei na hora que você estava respondendo a pergunta anterior, que ela linka com essa questão, é ser eficiente e inovar dentro da sua propriedade. Por exemplo, essa questão de melhorar o conforto das vacas, ambiência, é uma tendência que a gente já vivencia há algum tempo. Eu acho que quanto mais conforto a gente der para as nossas vacas, essa questão ambiental, a gente sabe que ela é extremamente importante para a sobrevivência das fazendas. E o que mais você vê de alternativa para os produtores passarem por essa crise sem um impacto tão grande? Eu acho que é bem nessa linha aí. Por exemplo, pegando esse exemplo do Luiz Carlos, né? Se eu cortar a ração de uma novilha, se eu mexer muito na dieta dela, a ponto de prejudicar o desenvolvimento dela, eu vou estar comprometendo o quê? A minha produção leiteira daqui 1 ano, 2 anos, né? Então, eu acho que entra um outro desafio, que é a questão desse isolamento social. Você mesmo, né? Queria ir lá em casa, não deixa você ir lá em casa. Desesperada para ver vaca. Então, porque aquela coisa assim, a gente está evitando receber visita, porque se você mora em outro lugar, de repente você pode trazer alguma coisa, né, que compromete a qualidade total. Mas e aí? Como fazer isso se eu preciso da assistência técnica? Então, esse meio termo, esse equilíbrio, ele também, eu acredito que seja importante, né, porque é exatamente nessa hora, como que eu posso amenizar o impacto negativo dessa pandemia? Eu acho que é aproveitando a tecnologia ao máximo. E quando eu falo tecnologia ao máximo, não é usar o suprassumo. Por exemplo, eu nunca usei um determinado produto. Não é agora que eu vou começar a usar. Porque ele é um produto extremamente tecnológico. Não, mas é usar melhor aquilo que eu já tenho. Né? Fazer um uso mais racional daquilo que eu já tenho. Agora, é aí que entra a importância também da assistência técnica para essa orientação para a gente, né? Para o produtor. Então, chegar nesse ponto de equilíbrio. Até que ponto eu vou me isolar? E até que ponto eu vou trazer o técnico para dentro da minha fazenda? Então, mas eu acho que assim, é bom senso, sabe? É muito bom senso, a questão do equilíbrio, não desprezar a tecnologia, não desprezar a ciência, né? A gente já tem coisas aí, para que reinventar a roda? Ela já foi inventada. Então, vamos aproveitar a pesquisa. É só aplicar. É só aplicar. Que é gestão. Que é a gestão. Exato. Que você falou no começo. Assim, é só aplicar. Então, vamos aproveitar o que já tem de positivo, né? Vamos aproveitar, às vezes, até aproveitar alguma coisa que a gente já tenha feito algum tempo atrás e parou, e às vezes a gente nem sabe por que parou, né? Então, assim, de repente, voltar. Mas peraí, por que eu parei? Se deu certo naquela época, por que eu parei? Então, assim, é fazer uma reflexão, aproveitar esses momentos e ver mesmo, né? Fazer essa reflexão, o que eu posso fazer de diferente, né? Então, eu acredito assim, o que pode ajudar mesmo a amenizar é observar, né? Tecnologia. Só que muito bom senso, mas muito bom senso. Não sair por aí simplesmente igual muitos produtores fazem, vou cortar ração e acho que está economizando. Não é isso. Né? Aí é o tipo de economia. Porque às vezes o cortar, eu estou comprometendo o meu projeto para médio e longo prazo. Eu não posso esquecer dos meus projetos para médio e longo prazo, porque a crise, ela é passageira.
talvez nem todos sobrevivam, mas ela é passageira. A gente tem que acreditar nisso. E é muito legal isso que você falou da tecnologia, porque nós da Prodap, a gente está há 3 semanas vivenciando isso todo dia, porque a Prodap é uma empresa de tecnologia. Então, a gente tem a facilidade no gado de corte e no gado de leite, através do Smart Milk e dos softwares de corte, né? O Prodap Views, que os produtores conseguem acessar a fazenda de forma remota, eles não precisam esperar um relatório chegar, então eles estão ali no aplicativo vendo tudo que está acontecendo. Aí a gente viu o valor da tecnologia para uma fazenda, que é uma tecnologia com custo relativamente baixo, que o produtor consegue ver ali a todo momento. O técnico não pode ir na fazenda, mas ele está ali acompanhando todo dia o que está acontecendo na fazenda. Ricardo, por que caiu o leite ontem? Júlia, tive que tirar a cevada. Nossa, mas a gente tem que fazer isso. Então, eu uso de tecnologias mesmo, como a gente pode acompanhar nesse momento. E essa palavra reinventar, que você usou, e eu acho que a gente está usando a todo momento, essa crise está fazendo a gente se reinventar e voltar a fazer muitas coisas básicas, porque antes eu acho que a gente viveu alguns momentos de querer inventar a roda, e agora a gente está tentando se reinventar com o básico, que é o que a gente tem, que é gestão de números, dados da fazenda, para a gente ter como acessar uma fazenda sem precisar de ir até ela. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento também, porque assim, para ver o que eu posso aprender com tudo isso. Porque, assim, o que seria esse aprendizado? É uma mudança de comportamento por meio da observação do meu comportamento atual. Então, isso a gente observar, tem coisas que às vezes a gente faz, por exemplo, eu não sabia, mas a própria Prodap, esses dias, né, eu fiquei sabendo que eles nunca tinham feito uma implantação do Smart Milk. A Valéria está aí. Totalmente online, virtual. Totalmente remoto. A Valéria todo dia, né? Então, assim, sem ela ali. Foi. Então, quando que a gente pensava nisso? Foi a primeira fazenda de grande porte. Pois é, talvez fosse aquele caso que, se não fosse essa pandemia, quando que a gente implantaria? Só quando a Valéria tivesse agenda para poder vir até aqui. E tem mais, Ricardo. Agora a gente já está fazendo diagnóstico remoto. Então, a gente tem que aprender, né? Aprender. Por exemplo, novas formas de atuação. Isso é uma nova forma de atuação. Sim. Que, por exemplo, a Prodap pode aprender que isso, eu não precisa estar presente. Isso reduz custo, né? Com certeza, que reduz custo com hospedagem, com alimentação, com deslocamento, né? Sim. Custo, tempo. Então, assim, tempo isso dá demais, novas formas de atuação, né? Por exemplo, nada impede que você me auxilie numa formulação de dieta à distância. O rebanho você já conhece, os números você tem, né? E hoje a gente tem, aí os números a gente consegue acessar pelo Smart Milk e outra coisa, hoje a gente tem a facilidade com os celulares bons que a gente consegue filmar as vacas o tempo inteiro. Sim, essa própria conversa que a gente está tendo, né? Eu nem conhecia esse tal de Zoom, né? Então, assim, essa própria conversa que a gente está tendo, a gente poderia, por exemplo, formulou uma dieta, vamos discutir sobre a dieta. Aqui, eu ainda aprendi esses dias, porque minha esposa dá aula, e tal, semana que vai começar umas aulas online, né? Uhum. E aí, vamos testar aqui e tal. Você pode ver minha tela. Então, a gente o tempo inteiro, você fica trocando as telas. Eu dei um treinamento do NRC semana passada, assim. Cada hora eu pegava a tela de um e falava, puxa ali. Isso é o se Então, assim, é uma reinventar. nova forma de atuação, de uso do tempo. Gente, se você for ver o tempo que a gente perde com algumas visitas é enorme, né? Então, assim, e aí, tal, como é que estão as coisas? Vai chover. Que vai chover? Se você vai na fazenda para você ver vaca, é para você prever o tempo. Conversar sobre vaca, não sobre o tempo, né? Eu acho que esse é um aprendizado grande que vai ficar, né, das visitas. Demais. É uma simplificação. Outra coisa, né? Então, assim, eu colocaria novas formas de trabalho, a questão do uso do tempo, eu acho que isso aí é um outro grande aprendizado. E a simplificação, sabe? Simplificar visita, reuniões virtuais, treinamentos virtuais. Então, assim, eu acho que tem uma série de coisas que nós podemos simplificar e que vai agregar no dia a dia, né? Sobrando mais tempo, a gente mexer com o quê? Com as vacas, né? Que é o que ali na fazenda é o nosso objetivo principal. Então, assim, sendo uma oportunidade de aprendizado. Tem um lado negativo? Tem, né? Tem um preço que todos nós estamos pagando. Todos, sim. Mas o agronegócio não está pagando. Estamos pagando, sim. Né? Nós estamos pagando por custo de produto mais caro, nós vamos pagar
por preço do nosso produto mais barato, né? Nós estamos pagando por falta de alguns produtos. Falta de produto, né? Tem um custo que nós do agronegócio, nós estamos pagando sim, né? Embora aumentou a importância do setor, tal, mas nós estamos pagando esse custo sim. Mas é uma oportunidade também de aprendizado, né? O que eu posso aprender? O que eu posso tirar de bom de toda essa história? Exatamente. Então, eu viria mais por esse lado. E essa questão dos aprendizados, você falou uma coisa muito importante. Como quem me conhece sabe que eu sou apaixonada em gestão de pessoas, eu adoro entender a história da vida dos funcionários, já vivi isso lá no Luiz Carlos, no Ricardo, a vida inteira vendo isso. Quando você me fala que os funcionários estão agradecendo pelo salário que eles recebem, não reclamando de ter que trabalhar, isso para mim já é uma mensagem muito positiva, que é um aprendizado assim, ó, dar valor ao meu trabalho. Então, eles passaram a ver que quem está na cidade provavelmente não vai receber ou vai perder, muita gente vai perder. Agora, quem está no agro continua se mantendo. E mesmo vocês passando todos esses desafios de redução do preço do leite, aumento do custo de produção, o salário deles vai ser pago da mesma maneira. Sim. Então, eu acho que é um aprendizado enorme. Essa questão da utilização do tempo, a gente tem feito muita coisa sobre isso na Prodap, assim, e realmente o nosso presidente a todo momento falando como a gente deve utilizar e pensar otimista, porque eu acho que se a gente fosse lamentar da crise o tempo inteiro, a gente esquece do nosso negócio principal, que são as vacas. Então, a gente deixa de falar de vaca para falar da tristeza que está todo mundo se lamentando. E eu acho que nós do agro, hoje, a gente tem a oportunidade de falar mais de vaca, de estudar. Nunca tive tanta chance de fazer curso que eu queria fazer, que o custo era alto e agora está disponível online. Então, assim, tem muita oportunidade acontecendo. E eu acho que isso que você falou é muito importante. É como pegar um momento de crise, um momento de desafio, e a gente se reinventar com o básico. Com o de tecnologia. É por aí. Luiz Carlos, quer comentar mais alguma coisa sobre isso aí? Não. A gente tem que aproveitar as dificuldades e melhorar, né? Com elas, exatamente, a gente melhorar muita coisa. Aprendendo com esse desafio, né? Sim, Muito bom, pessoal. Eu acho que a Mari já pode abrir, se tiver perguntas, ela já pode abrir, né? Que a gente conseguiu abordar. O Ricardo, só um parêntese antes, que a gente tinha discutido muito a questão da assistência técnica, Ricardo, que você falou, eu te amolei também, mas ao mesmo tempo você tem que ter bom senso. Só que algumas coisas não podem parar, por exemplo, a questão do veterinário, as fazendas não podem parar com assistência técnica e ele tem que ir de uma fazenda para outra. Então, assim, os cuidados que ele tem que tomar, mas isso não pode parar. Não existe quarentena para isso também. Exatamente. É bem isso. Mas muito legal ver o que vocês estão fazendo pelas fazendas. Essa questão da diferença entre os volumes de produção, mas os mesmos dilemas, as mesmas dores, e é bom ver o que os funcionários têm passado para vocês, entendeu? Que eu acho que isso a turma deveria ver, como que os funcionários do campo estão lutando, assim, junto com os produtores, para abastecer a todos nós, né, com alimento. Isso é muito importante. E a turma da produção da Prodap também, eles não pararam nem um dia, a turma da fábrica, e uma iniciativa legal que a Prodap fez foi o pessoal que está de quarentena, sempre incentivar eles. Por quê? Tem algumas pessoas de home office, eles estão indo todo dia para a indústria. Entender a importância deles, porque se eles não estiverem ali produzindo os suplementos, a parte mineral não chega para os produtores de leite que tanto precisam. Então, fica aí o agradecimento para toda a turma da produção que não para hora nenhuma. Mari, tem alguma pergunta aí? Cheguei. Pessoal, muito bom o papo de vocês, fiquei aqui aprendendo, como sempre. A gente tiveram alguns comentários, umas perguntas, eu acho uma pergunta muito boa aqui, que o Geraldo fez. Por que o leite? Por que ambos escolheram a atividade? E quais, na visão de ambos, são os pontos mais atrativos na atividade? Ele perguntou também se vocês escolheriam o leite novamente. Ainda está essa paixão ativa no coração de vocês. O que vocês querem comentar sobre? O leite, eu vim o meu pai começou a tirar leite e foi vindo.
E eu resolvi eu não passei no vestibular, eu resolvi vir para a fazenda, tomei gosto e fiquei. Se fosse para começar de novo, começaria de novo, né? Porque foi do leite que o sustento que a gente tem aqui em casa, formei meus filhos, foi tudo com leite. Sempre teve os altos e baixos, né? Mas sempre foi o leite. Então, eu continuaria no leite. E o meu filho, está dando continuidade no leite também, né? Eu não sei se porque a fazenda é pequena e não teria outra atividade, mas eu creio que até teria. Mas a gente gosta do leite. É trabalhoso, tem que trabalhar muito, mas eu gosto do leite. E o menino também gosta do leite, meu filho. Eu continuaria no leite. Bom, no meu caso, eu desde criança, né, eu trabalhava com leite, aí eu saí, formei, depois que eu me formei, eu voltei para casa, só que aí depois eu voltando para casa, eu comecei a trabalhar fora, trabalhei muito tempo na cooperativa, em Passos, na Casmil, trabalhei durante muitos anos também com o Sebrae, né, Sebrae Minas, cheguei a atuar pelo Sebrae Nacional também, atuei em vários estados, mas mesmo nesse período que eu atuava pelo Sebrae, que eu viajava muito, o meu descanso era como? Né, carregando as pedras na fazenda. Então, assim, toda a parte de controle de rebanho, genética, então, assim, eu nunca me afastei disso daí. Antes disso, né, eu tirava leite direto e tal. Hoje não dá muito tempo para isso. Mas, por exemplo, para estar aqui, quase que eu atraso também. Por quê? A gente estava apertando vaca, lá agora, até 5h30, né? Então, o porquê do leite foi assim, eu sempre gostei do leite, mesmo período que eu afastei, por mais que eu gostasse, por mais que eu sinta falta de treinamentos, que eu sinta falta de consultoria, que eu sinta falta de aulas, né? Embora aulas nos últimos anos estava um negócio complicado, esse exercício, né, da profissão de professor, mas acho que são duas coisas bem distintas. Então, assim, o treinamento, ele me atende, ele me gera uma satisfação, mas o leite também me gera uma satisfação. E que eu acho que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja produção de leite, né? Eu estou na fazenda de segunda a segunda. Então, se eu não gostasse de leite, eu não estaria na fazenda de segunda a segunda. E o leite, se você tocar ele bem, não é aquela coisa assim... Porque muitos entram no leite, muitos aventureiros, acham que eu vou entrar no leite e vou rachar de ganhar dinheiro. Não, você não vai rachar de ganhar dinheiro. Né? Se você fizer bem feito, você vai ganhar dinheiro. Se você fizer mal feito, você vai perder dinheiro. Né? Agora, se você achar que vai tirar um leitinho, você vai perder dinheiro. Né? E hoje, a pecuária leiteira, e já aconteceu isso na avicultura, na suinocultura, está acontecendo no gado de corte, na cafeicultura já aconteceu, e está acontecendo agora no leite também, que é a profissionalização da produção. Então, assim, ou você é um profissional produtor de leite, ou você vai estar fora do mercado. Então, se fosse para eu escolher hoje, para começar um negócio novo, eu começaria, mas como um profissional do mercado de leite, né? Como um produtor profissional, sem aquela utopia de que, vou investir na produção leiteira, vou rachar de ganhar. Não é isso, você é um produtor de leite. Né? Não tem como eu ser um investidor, eu ser empresário, e quando eu quiser eu vestir a camisa de produtor de leite. Não, eu sou produtor de leite. Então, e eu viria assim, que eu escolheria a produção de leite se fosse para eu ser produtor de leite. Hoje eu sou produtor de leite, do leite. Se eu não produzir o leite a um custo compatível com as minhas despesas, eu vou ter prejuízo e eu fecho a fazenda. Então, assim, o leite é que paga minhas contas, o leite é que paga as contas de todos os funcionários. Né? Então, eu escolheria de novo o leite por causa disso. Porque é uma atividade que, se você fizer bem feito, dá resultado. Mas tem que fazer bem feito. Emocionante demais. Vou só fazer um comentário esse movimento de vocês. Vai, Ju. Porque... Chegou a hora de chorar. Hoje eu falei que eu não vou chorar. É muito legal ver o que os dois falaram, que é uma coisa que a gente sempre
levanta a bandeira quem é apaixonado por leite. Não adianta ter paixão e não ter talento ou habilidade. Então, assim, na fala dos dois, a gente observa bem isso. Luiz Carlos sobrevive do leite, criou a família dele, formou os filhos. O Zé Guilherme teria outras oportunidades que não fosse para a fazenda. Então, assim, eu conheço bastante o Zé, então eu posso falar isso. Ele teria habilidade em várias outras atividades, mas ele quis ir para o leite, pelo amor que ele sente pelo leite que o pai dele passou. O Ricardo Godinho já trabalhou como consultor, como professor, tudo, mas ele quis voltar para o leite. Então, assim, é a questão de talento, habilidade e paixão. Eu acho que esse é o tripé do leite, assim, que é o que eu vejo na maioria dos produtores de leite de sucesso. É só isso. Acrescentou muito. A gente teve um comentário aqui de... Peraí que eu vou voltar aqui no nome dele. Rogério Monteiro. Ele falou que ele está lá em São João del Rei e que tem observado que os insumos para a fabricação da ração estão com aumentos absurdos e que o valor do leite tem despencado. Quando vendemos para laticínios que fabricam queijos, está muito complicado para os pequenos e médios produtores. O valor do leite despencando quando vende para laticínios que fabricam queijo. Vocês estão sentindo isso aí? Ele comentou ali na época que vocês estavam falando de insumo. Não quis interferir, mas como é que está o mercado? O que eu estou recebendo, que eu vou receber esse mês, já veio a nota fiscal, está mantendo o preço, subiu um pouquinho, pouquinha coisa. Tá? Os insumos estão subindo, né? E o custo está muito alto, né? Eu fiz um negócio esse ano que eu comprei caroço de algodão e polpa cítrica. Eu fiz o contrato e eu conseguia puxar, armazenar na fazenda. Então, eu estou tendo um custo um pouco mais barato, porque eu tenho polpa mais barata e tenho um caroço mais barato que está hoje no mercado. Então, até maio, junho, eu tenho esses produtos. Foi uma estratégia que deu certo, né? E o laticínio não é exclusivamente produtor de queijos, ele está mantendo o preço ou subiu um pouquinho, muito pouquinho. Tá? Isso aí. Esse comentário, né? Esse comentário, ele do Rogério, né? Falou, ele bate com aquilo que eu falei do mercado de queijo, né? Então, assim, o mercado diminuiu o consumo de queijo de imediato. Com relação aos insumos, o farelo, no começo do ano você pagava aí 1.100, 1.200 no máximo por uma tonelada de farelo de soja. A última tonelada que nós compramos aqui foi praticamente R$1.900. Então, assim, foi um aumento muito grande. Até conversando com o meu irmão, que é o Manuel, ele cuida da parte agrícola, porque assim, eu quero um farelo mais barato, mas ele quer uma soja mais cara, né, já que é o produto dele. Ele mexe com na parte agrícola a gente trabalha com a produção de milho e soja. Mas ele estava explicando que essa questão do farelo de soja está acompanhando mais o mercado internacional e a questão do dólar também, né? Então, que até era, entre aspas, normal, né, esse aumento aí. Mas, só que é aquele dilema, mas para mim, na produção de leite, vai aumentar meu custo de produção de leite. Né? Porque um produto que eu tinha a 1.200, agora eu tenho 1.900. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, a proteína é um ingrediente mais caro e eu preciso alterar minha dieta em função disso. Né? Então, tem algumas coisas que realmente está impactando, e é como o Luiz falou, né? O nosso custo de produção, ele está subindo. E o comprador de leite do laticínio que eu entrego leite, ele já falou, prepare-se para uma redução. Né? Vamos aguardar. Tem o Conselheite, né, aqui em Minas, que semana que vem é reunião, e o Conselheite ele te dá uma visão mais transparente do que está acontecendo no mercado lácteo em Minas. Porque o Conselheite de Minas, 65% do volume de leite captado no estado, ele passa pelo Conselheite. Né? Então, o Conselheite tem todas essas informações a respeito do mercado de todos esses produtos e derivados de lácteos, né? Tanto o leite, o HT pasteurizado, até os iogurtes da vida. Então, assim, vamos aguardar o que vai sair na posição do Conselheite na reunião da semana que vem. Bom demais. Teve outra pergunta aqui relacionada
à crise do Covid-19, houve alguma mudança no comportamento em relação a fornecedores e pessoas externas à fazenda, devido ao Covid? Vocês também pincelaram aí um pouco sobre isso, como pergunta, queria que vocês relembrassem, por favor. O que teve de mudança para a gente, né, na fazenda, eu tenho limitado as visitas estritamente essencial, como, por exemplo, o veterinário, né, o Diego, ele continua indo lá toda semana, mas, por exemplo, aquilo que não é urgente, ou eu não preciso dessa visita agora, eu tenho deixado para depois. E, às vezes, eu resolvo também por telefone, né? E agora, com esse negócio do Zoom, agora eu vou começar a resolver pelo Zoom também. Mas vem no Zoom que a gente está bem. Foi basicamente isso. Mas o pessoal estranha. Hoje mesmo eu ainda recebi um fornecedor em que ele chegou para me cumprimentar, pegando na mão. Falei, opa, ó o corona. As pessoas querem ser educado. E não é mal educado não cumprimentar. É uma questão de bom senso. É aquilo que a gente falou. Né? Dá para continuar trabalhando, dá para continuar produzindo, tomando os devidos cuidados. E a questão do pegar na mão é uma delas. Né? Realmente, não precisa pegar na mão. Pelo menos por enquanto, vamos aguardar um pouco, depois pega. Um pouquinho, guardar é bom agora. Então, talvez eu coloque vocês numa saia justa aqui, mas vou fazer uma pergunta que a gente recebeu. Mari, gostaríamos de saber quantos produtores estão recebendo no litro de leite. Perguntou, podem falar? Se vocês não quiserem falar, tá tudo bem também, tá? Eu posso responder, não é uma saia justa. Porque eu nunca falo... Não sei, é porque eu não... Não é, mas assim, eu nunca falo preço do leite pelo seguinte, porque as pessoas, eu já escutei isso, inclusive, de profissionais que atuam na área de administração ou gestão, e já escutei isso de técnico de ciências agrárias, falando, nossa, o leite agora está muito bom, porque o preço está muito bom. Gente, o preço recebido pelo produtor de leite não quer dizer nada. O que quer dizer alguma coisa? É o resultado. Eu posso receber R$2, se o meu custo de produção tiver R$2,10, pronto, estou tomando prejuízo. Então, assim como eu posso receber R$1 e está tendo lucro. Depende do meu sistema de produção. Né? Então, assim, por isso que eu não costumo falar quanto que a gente ganha, porque é indiferente se a gente ganha R$1,60, R$1,40, R$1,30, R$1,80, não vai fazer muita diferença. Por quê? O produtor tem que olhar, o técnico tem que olhar qual é o custo de produção. Quanto me custa produzir esse leite? Porque existem variações locais, existem variações regionais, e olha o tamanho de Minas. E se a gente for trazer isso para o Brasil, olha o tamanho do Brasil. Só que em Minas, quando foi formar o Conselheite Minas, teve que definir alguns sistemas, abre aspas, né, de produção, para poder chegar num custo de produção. Por mais que espremeu, conseguiu chegar em 6 sistemas de produção. Se eu não me engano, Santa Catarina tem acho que 2. Paraná tem acho que 1 ou 2. Goiás tem acho que 2. Percebe? Então, assim, é muita variação que nós temos aqui em Minas Gerais. E, assim, regionais mesmo. E mesmo se você for pegar um município pequeno, igual aqui no Glória, eu encontro 6 sistemas de produção definidos pelo Conselheite dentro do meu município, que são 6 sistemas de custo de produção totalmente diferentes, com resultados totalmente diferentes. Então, se eu tiver um produtor, né? Primeiro, ele não é meu concorrente. Produtor nenhum é concorrente. Eu sempre falava isso nas minhas aulas. O agronegócio, o produtor de leite, é o exemplo de concorrência perfeita. A entrada ou saída de apenas um produtor, ou 2 produtores, ou 10 produtores, não interfere no mercado. Então, não vai interferir nada. Então, para quê? Né? Então, a questão, mas eu quero uma referência de preço de leite. CPEA tem essas tabelinhas de referência de preço de leite, Conselheite, né? O próprio Conselheite tem o Minas, tem Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tem Goiás, tem Rondônia. Então, mas cuidado ao tomar um preço recebido ao produtor, porque o preço recebido ao produtor, na minha opinião, posso estar errado, não quer dizer nada. Olha, a gente teve respostas muito parecidas com essas em todos os webinars que a gente fez sobre gestão aqui, desde o início, muito relacionado, acho que o pessoal do corte, principalmente, a gente teve webinar com a Lígia, que foi sobre gestão, e sobre mercado a gente teve mais voltado para o corte, e aí o pessoal perguntando, vale a pena vender
meu rebanho agora ou não, espera. E ele já fez, meu amigo, você que tem que me dizer isso. Não sou eu que vou dizer para você, está na hora de você fazer movimento dentro da sua fazenda, não. Você tem que saber gerenciar bem, talvez seu fluxo de caixa, talvez a sua produção, entender como é que funciona da porteira para dentro e depois você toma a sua decisão. Inclusive, a gente teve já um webinar falando sobre gestão financeira de propriedades leiteiras, que está aqui no YouTube, quem quiser acessar já pode pegar. A gente colocou fórmula, a gente colocou entendendo cada um, como é que separa centro de custo, onde cada coisa entra dentro desse fluxo financeiro, e está bem legal a palestra da Bianca, quem quiser conferir. Até, Mariana, se me permite, só complementando uma outra coisa com relação ao preço, né, sabe, pelo seguinte, porque já aconteceu com a gente aqui na região. Há um tempo atrás, nós reunimos um grupo de produtores e cada um abriu o seu preço de leite. Teve um produtor que chegou no laticínio e disse, escuta, meu amigo, como que você paga X reais para o fulano, sendo que a minha produção é assim, 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 assado? Percebe? Então, assim, não é esse o objetivo, gente. Então, assim, é aquela história. Pode ser que ninguém fale. Se eu chegar e fazer, o Ricardo está recebendo X reais pelo litro de leite. Talvez isso vai entrar no ouvido e sair no outro para a maioria das pessoas. Mas também eu não duvidaria que tivesse alguém que chegasse no laticínio e pensasse, peraí, o Ricardo está recebendo tanto. Olha só, eu tenho mais leite do que ele, então eu tenho quase o volume dele. Por que você não vai me pagar tanto também? Percebe? Só que não é por aí. Cada um tem o seu sistema de produção e as suas negociações. Então, façam. Outra coisa sobre o preço, varia volume, qualidade, né? Que, às vezes alguém pode estar falando, eu tenho um preço, o outro tem um preço, mas as qualidades são completamente diferentes, né? Leite não é só aquele negocinho branco, né? A qualidade tem muita coisa. Então, se falar um preço aqui, minha qualidade é de um jeito, o outro outra qualidade muito pior ou muito superior, é outro preço. Pode ter gente com preço acima do meu e preço abaixo do meu. Então, é complicado isso, né? É bem... Exatamente. A gente teve alguns outros comentários, o pessoal está elogiando muito o papo de vocês. É sensacional bate-papo. O seu filho, Lucas, veio aqui, Ricardo. Tá muito orgulhoso, parece, de você. Falou que você é foda. Vamos falar, já passou das 8 horas, já pode falar. O Geraldo falou, sensacional a explanação sobre o preço do leite. Ainda é da principal preocupação de muitos produtores. Parabéns, Ricardo Luiz Carlos. Ouvir a ponta é fundamental. Deu parabéns para você também, Julinho. Veridiana também, parabéns, minha filha Júlia. O pessoal está gostando muito, pessoal. Muito obrigada pela participação. Acredito que a gente já possa encerrar, já deu aqui as nossas 8 horas. Vocês foram sensacionais. A gente está publicando esses outros vídeos também aqui no YouTube. Está publicando perguntas, se vocês quiserem se comunicar com a gente através do meu e-mail da Júlia, julia.silveira@prodap. Pode mandar para a gente as perguntas. Estamos aqui para conseguir ajudar todos vocês nesse momento, tá bom? Muito obrigada. Foi ótimo conversar com todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. A gente que agradece pelo convite. Vamos marcar os próximos. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Mari, em nome da Prodap, por disponibilizar esse conteúdo para todos os produtores aí online. Espero tchau, pessoal.